Mudei de celular. Agora vocês me escutam? Digam que sim, por favor. O avô, o avô, o avô. Porque assim, ó, o que era possível essa criatura divina maravilhosa aqui fazer, foi feito. Primeiro eu aumentei todos os volumes do outro celular. E como não continuou sem som, então a minha outra opção foi mudar de celular. Agora, se vocês não estiverem me escutando, Jesus, eu não sei o que fazer. Uai, gente, como assim não tem áudio? O que acontece? Então, o Facebook mudou. Caraca, e agora? O que tem que fazer? Gente do céu, o que tá acontecendo nesse babado aqui? Eu quero escrever, não dou conta. Mas já tá no máximo, aqui está no máximo, então não é isso. O Instagram deve ter mudado alguma coisa. E agora? Ah, lá, ó. Então a questão não é aqui o meu, certo? Ó, a Tayane diz que está escutando bem do celular dela, então não sou eu, não é o meu celular aqui. Seria isso? Porque eu não sei o que fazer, gente. Eu mudei de telefone. Nesse telefone aqui, a Tayane diz que está ouvindo. Pega um outro telefone pra gente saber se o problema é do meu telefone ou é do seu. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá.
Nós estamos, então, falando aqui na Inspiração de Luz sobre como superar o medo, principalmente em época de pandemia, ok? Então, só tem uma maneira de superar medo. A primeira coisa é identificar que medo é esse. Quando a gente identifica que medo é esse, então nós vamos até a sua criança interior, porque o medo, nós adultos temos medos, mas esses medos, eles são, como é que eu posso dizer? Esses medos, nós adultos temos estratégias para enfrentar os medos, diferente da nossa criança interior. Por quê? A nossa criança interior, olha para cá, aqui está a criança, a sua criança interior. Então, o que acontece aqui com essa criança é que ela não tem uma percepção expandida da realidade, do contexto. O que acontece é que quando nós somos crianças, as pessoas adultas, elas vão nos dando segurança ou não. Elas vão gerando em nós esta potencialidade de olhar para as situações e enfrentá-las ou não. Vou dar um exemplo. Quando uma criança cai, eu quero saber por que tem essas coisas aqui na tela, gente. Tá tudo diferente, né? Mas vamos lá. A criança caiu. Quando uma criança cai, qual é a primeira reação dela? A primeira reação quando uma criança cai, ela olha em volta para procurar um ponto de referência. Qual é o ponto de referência dessa criança? É um adulto, seja o pai ou seja a mãe. E o próximo passo dessa criança vai depender da reação desses adultos. Então, se esses adultos ficarem apavorados, automaticamente esta criança responde ao comportamento dos adultos. Então, ela começa a chorar. Eu lembro muito quando eu sou mãe de 3, certo? 2 criaturas divinas maravilhosas do sexo feminino e uma criatura divina maravilhosa do sexo masculino, que é o Yuri, o mais novo. E as meninas, a Tayane e a Jaqueline. Então, o que acontecia quando eles caíam, quando eles eram criança? Eu olhava, né? Fazia aquele raio-x relâmpago para analisar a situação. E aí, imediatamente eu já falava, bora, levanta, sacode a poeira e vai brincar de novo. Quando era alguma coisa um pouquinho mais grave, vem aqui, deixa eu dar um beijinho para sarar. E aí eles vinham, eu dava o beijo, seja onde estava ali machucado, né? Dava um beijinho, limpava, dava um beijinho e eles iam felizes brincar. Ou seja, com isso, o que acontecia? Eles tinham um suporte no adulto. Eles tinham uma referência. Então, eu, enquanto referência, de acordo com o meu comportamento, com a minha ação, eles iam ter uma reação. E isso vai ficando guardado, né? Por exemplo, eu lembro depois de já jovens, né? Adolescentes já passando para jovem, por exemplo, quando eles não gostavam de alguma coisa que precisavam fazer e estavam em conflito e tal, e eles choravam, né? Aí chorava, tudo bem. Eu dizia assim, beleza, vai chorando e fazendo o que tem que fazer. Vambora. Pode chorar o tanto que precisar, mas vai chorando e fazendo o que tem que ser feito. Não dá pra você parar ali, ficar ali no lugarzinho de vítima, chorando, esperando que o choro vai resolver aquilo que você tem que fazer. Então, esse sempre foi o meu comportamento. De instigar a fazer, a ir, a levantar e ir, a superar essas dificuldades, a superar os medos, a superar essas barreiras. Então, o que acontece é que, por ser, certo, esse amparo, esse porto seguro, então, enquanto adultos, quando eles chegam na pandemia,
Claro que eles têm medo, mas eles, enquanto adultos, eles têm os próprios recursos para olhar para esses medos, para terem movimentos, para terem ações que possam minimizar esse medo, certo? Enquanto... Ai, Jesus amado, o que é isso? O negócio aqui hoje tá tenebroso também, né? Não sei o que é isso, não. Aproveitar a pausa pro chá. Então, o que acontece é que, se no caso, esta criança, quando ela busca esse primeiro recurso e o que foi colocado para ela, o que foi transmitido para ela é uma insegurança, é uma ai, gente, vem umas palavras e depois eu confundo aqui na minha mente. Se aumenta, tem um exagero da situação, isso vai contribuindo para que cresça o medo nela, certo? E outra, vai contribuindo para que ela aprenda esses recursos, que na hora de uma dificuldade, na hora de enfrentar algum desafio, o que ela faz? Ela vai recorrer aos recursos que ela tem. Quais são os recursos que ela tem? São esses adultos aqui. E esses adultos, por vez, fizeram o quê? Fizeram com que ela ficasse mais dependente deles. Entendem aqui a diferença do exemplo que eu dei anterior para esse exemplo de agora? Um exemplo, o primeiro foi quando eu digo, bora. Foi nada não, levanta, sacode a poeira e vai brincar. Ou, vem cá, deixa eu dar um beijinho, deixa eu ver. Não, beijinho. Beijinho é o remedinho. E pronto, e eles vão, ou seja, estou incentivando com que eles olhem para essas situações, mas que eles continuem no fluxo deles, que eles continuem aquela caminhada. É diferente de segurá-los e, ai, tadinho, machucou, e agora, não sei o que, não, fica quietinho aqui, não sei o que. Então, são situações vivenciadas na infância que vão determinar este adulto na hora dele enfrentar os medos, seja de pandemia ou não. Então, o que acontece aqui, é que, independente do que aconteceu lá na sua infância, hoje você é um adulto, certo? E, enquanto adulto, o que acontece é que, se você está em um momento de pandemia, o que vai acontecer? Você vai acionar essa sua vivência lá da sua infância. Então, de duas, uma. Ou você vai olhar para isso, embora você olhe com medo, um medo natural, é um medo que é importante para a sobrevivência, é um medo que ele vai fazer com que você olhe as circunstâncias e tome as devidas precauções, certo? Então, por isso o medo é necessário. O que é patológico é quando o medo te paralisa. Quando esse medo faz com que você fique estagnado, com que você não tenha reação. Quando o medo está nesse nível, é porque tem alguma vivência lá na sua infância que ainda está vibrando, e quando você se depara com alguma situação difícil, alguma situação ameaçadora, você corre para esse lugar. Aí olha que coisa interessante. O adulto que você é hoje tem total condição de olhar para os medos e traçar estratégias para enfrentar esse medo, para enfrentar algo que esteja ameaçando a sua sobrevivência. Mas a sua criança interior não tem. Se nós voltarmos lá atrás, no tempo que nós éramos criança, o que acontece é que a criança, ela depende dos adultos. E é essa dependência que vai mostrar o que você vai fazer agora enquanto adulto. Então, quando você acessa essa dor aqui, quando você, por algum motivo, às vezes, gente, o adulto, na intenção de cuidar, ele faz o quê? Ele implanta o medo.
ele implanta o medo na criança para que a criança obedeça o adulto. Esses dias, a Jaqueline estava aqui na porta de casa e eu levei o maior susto, porque ela estava dentro do carro, já estava quase indo embora. Ela estava dentro do carro e eu estava assim do lado de fora conversando com ela pelo vidro do carro, né? Pela janela lá do carro. E estava descendo uma mãe com uma criança e de repente essa mãe grita: olha a cobra, olha a cobra, olha a cobra, olha a cobra, vem logo, olha a cobra. Eu assustei e olhei para a praça tipo assim, cadê a cobra? Cadê a cobra? Não tinha cobra. Nenhuma. O que tinha era o outro filho dela, que ao invés de estar descendo com ela e a outra criança pela rua, ele estava passando pelo meio da praça. E aí ele estava ficando para trás. A mãe já estava quase aqui na esquina da minha casa e a criança estava lá no meio da praça. Então a maneira que ela encontrou para que essa criança obedecesse e viesse rápido e estivesse perto dela foi colocar o quê? O medo de cobra. Então ela gritou várias vezes: ah, cobra, a cobra. Eu adulta assustei. Vocês imaginam a criança. Aí a criança saiu saltitando ao invés de vir andando, ela saiu pulando, como se ela estivesse pulando uma cobra. Então, esta criança provavelmente, quando ela for adulta, se ela não trabalhar esses traumas, certo? No decorrer da vida dela, quando ela for adulta, em algum momento da vida dela que ela enfrentar alguma dificuldade, ela pode voltar nessa situação onde foi colocado nela o trauma e o medo da cobra. Agora, gente, você quer ver outra situação super comum na educação das crianças? É colocar o medo nessas criaturas divinas maravilhosas de quê? De agulha, de injeção. Então, assim, ó, são coisas que são usadas pelos adultos para manipular, para que estas crianças estejam ali, ó, na rédea deles. Então, elas ameaçam implantando medo. E isso é algo prejudicial. Por isso, a gente precisa, né, nessa questão de superar o medo, principalmente na época da pandemia, a gente precisa então fazer o quê? A gente precisa identificar qual é o medo para que a gente vá até essa criança, porque essa criança que sofreu o trauma, ela precisa ser acolhida. E hoje, quem vai acolher essa criança não são mais os seus pais, porque hoje essa criança ela é responsabilidade sua. Então, é você que precisa vir aqui, ó, e acolher essa sua criança. Pegar aqui, ó, e explicar para ela. Compreende isso? E se for o caso, por exemplo, se for essa criança aqui com medo de cobra ou com medo de agulha, certo? É acalmar essa criança e mostrar, aí lembrando, aqui ó, nessa situação, não adianta você só conversar com a sua criança, porque a criança ela ainda não tem o cognitivo formado para ter a reversibilidade e fazer essas estratégias, entende? Cognitivas. Então você precisa praticar, você precisa fazer algo, como diz Piaget, do sensorial, do concreto. Não adianta você falar para ela: oh, minha criança, eu te amo, eu vou cuidar de você, eu vejo você e valorizo você. Não, meu bem, você tem que fazer algo por ela. É fazer, não é falar, é fazer. Por isso que na passagem do ano, eu peguei uma foto da minha criança, coloquei assim ó, no carro e levei essa criança para passear e fui conversando com ela, mostrando que 2021 podia ser muito diferente do que foi 2020, que nós poderíamos fazer grandes coisas, coisas diferentes, coisas que a gente gostava, parará. Fui conversando com ela assim, igual estou aqui conversando com vocês. Por quê? Porque essa criança, ela é real, ela é viva dentro de você. Então, é o diálogo interno que você pode ter com a sua própria criança. Então, é ir fazendo essas coisas,
Às vezes a Tayane me chama, né? Ô mãe, que é? Me deixa em paz. Ô mãe, vem cá. Tem aqui, olha aqui, mãe, eu tô vendo um negócio aqui. Aí o que acontece? Aí eu fui lá no quarto da Tayane, né? E o que realmente tinha uma sombra, tinha alguma coisa, né? Tinha janela e tinha realmente uma imagem do lado de lá da janela. Mas sabe que imagem que era? É porque o cabideiro dela, bem assim, ó, do lado assim da janela, bem em frente à janela, e cheio de roupa. Então batia o reflexo e ficava parecendo que tinha uma pessoa. Ou seja, a criança, ela não tem essa capacidade. O que a Tayane podia ter feito? A Tayane, com esse medo que ela estava, ela podia ter se levantado e ela podia ter averiguado, ela podia ter ido em busca ali de uma resposta. Mas a criança não. A criança, ela confia plenamente no que o adulto está falando, porque ela ainda não tem essa capacidade. Ainda está... ela não expandiu o suficiente para ela fazer esse raciocínio. Que cobra? Cadê cobra? Entende? Ela não sabe, só que a gente já lança isso, tipo assim, todas as cobras são venenosas. É para ficar com medo? E agora eu começo a roer as unhas, ou eu começo a tremer de medo, ou eu chamo a minha mãe. Ah, não, eu cresci, né? É mesmo, então sou eu que tenho que ver. O que é? É um barulho. Não é do além, é do outro telefone que tá aqui do lado. Ele tá vivo? Não, ele tem os seus mecanismos. Então, a Tayane, ela não fez isso. Por quê? Porque naquela hora, naquele escuro, ela acessa o quê? A criança dela. Entende isso? Ela não foi pro recurso que seria ela levantar e olhar o que era. E eu ainda brinquei com ela, ainda ri com ela. Ah, tem mesmo alguma coisa lá. E aí comecei a rir. Ela, mãe, não fala assim. Eu tô com medo. Eu falei, tá com medo do quê, menina? Tá com medo do cabide? Olha aqui. Aí mexi o cabide pra ela ver o movimento lá do lado de fora e tal. E aí ela acalmou. Mas o que ela fez? Ela recorreu a quem? A mãe. Então ela chamou pela adulta, ela chamou pela mãe, ao invés dela usar a adulta dela, entende isso? Então por isso a gente precisa ir lá acessar essa criança. E aí eu tenho uma notícia que não sei se vocês vão gostar muito. Normalmente, quem está nesse nível de medo que paralisa, que não consegue ver as possibilidades, que não consegue traçar um plano, que não consegue acessar as estratégias para enfrentar, para superar esses medos, vai precisar de uma ajuda. E aí, nós aqui somos especialistas nisso, o ProSaberes, né? De acessar, de te levar até a sua criança, para que você possa acolhê-la, para que você possa construir uma nova relação com essa criança. E isso é bom, porque assim, ó, ou você faz isso ou você vai ficar nessa situação. E aí não dá para esse adulto simplesmente enfrentar uma pandemia, porque vem o medo da morte, vem o medo do isolamento, vem o medo da enfermidade, vem o medo da incapacidade, vem o medo da falta disso, daquilo. Gente, fantástico. Falando nesse tanto de medo aqui, eu lembrei de uma coisa. É uma pessoa, uma adulta, né, morrendo de medo de estar com o corona, certo? E aí ela vinha aqui pra casa pra fazer uma faxina pra mim. E aí ela deu, bem no dia que ela vinha, ela deu uma diarreia. Olha que coisa interessante. Ela deu a diarreia e ela vinculou essa diarreia com o caldo de peixe que ela tinha tomado no dia anterior. Aí ela disse que ela deu a diarreia e só a nora dela também deu, e o filho não. E colocando essa diarreia, vinculando com a questão do caldo de peixe. E aí o que aconteceu? Vieram os outros sintomas depois. E aí ela morrendo de medo do corona e morrendo de medo de fazer o exame, que é colocar aqui o cotonete no nariz, né? Tudo bem, vai lá, né? Quase na sua goela lá, mas medo. Tudo bem, você falar pra mim que é incômodo, ok, mas medo?
Você consegue caminhar comigo, que é um pouco estranho, que é fora do comum, fora do contexto do adulto, falar que tá com medo de fazer. E aí foi super interessante que eu fui dialogando com ela pelo celular, né? E dando umas dicas para ela, eu falei, não, é rápido o exame, você chega lá, fecha os olhos e vai para algum lugar, começa, pensa em alguma coisa que você gosta, alguma comida, alguma coisa assim, é super rápido e tal. Mas é interessante isso, assim, o tanto que acessou essa questão essas ameaças de estar ou não com o Covid, como é que ameaçaram para que ela chegasse no ponto de ter medo de fazer o exame? Ela não estava com medo do resultado. Claro que estava, mas na hora de verbalizar, o que ela verbaliza e o que ela tem consciente é que ela estava com medo do quê? Ela estava com medo do exame, de fazer o exame. Olha que coisa interessante. E aí, se a gente for lá nessa criança interior dela aqui, ó, qual que será o resultado, o diagnóstico que ela teve lá na infância que foi tão assustador? Que ela ficou com tanto medo, que ela se sentiu vulnerável, que ela se sentiu desprotegida. É isso. Com esse corona, nós estamos desprotegidos. Isto é algo que nos faz acessar essa situação vivenciada na nossa infância. Porque hoje um adulto, tudo bem, esse medo que nós adultos devemos ter dessa pandemia é um medo que nos faz agir. Como assim, inglês? É o medo da pandemia que nos faz usar a máscara, que nos faz, por exemplo, ingerir coisas, alimentos, né, que vão fortalecer o nosso organismo para que a gente tenha o físico mais preparado para o caso de ser infectado. Então nós temos lá, ó, eu, por exemplo, o que eu fiz? Claro que eu tenho medo disso. É um medo assim, pequeno. Por quê? Porque eu venho trabalhando o meu físico. O que eu tenho feito? Quais são as providências que você pode tomar para que o seu físico esteja forte para estar enfrentando? Então é a questão da alcalinidade no corpo que você pode melhorar, que você pode aumentar, e tem inúmeras frutas que você pode ingerir para isso, né? Temos lá o abacaxi, a gente tem o abacate, a gente tem a laranja. Nós temos a questão do inhame, o tanto que o inhame vai ajudar nessa sua imunidade. O açafrão, aqui, por exemplo, ó, eu estou tomando chá, o que eu fiz? Aqui tem o açafrão. Eu vou tomar o chá, eu tenho um cubinho que eu pego o inhame, eu bato no liquidificador com água, congelo nos copinhos de café, naqueles pequenininhos, e depois eu coloco no meu chá ou no meu colágeno, no meu Naara. Todos os dias eu tomo, está lá. Então são providências que, por mais que você adulto esteja com medo da pandemia, você vai ter o quê? Estratégias para amenizar esse medo, certo? Outra coisa que você pode simplesmente ter ficado abalado nessa pandemia, com a questão do isolamento. Mas o que é o isolamento? O isolamento é você estar com você mesmo e você ser capaz de cuidar de você. Então, de novo, a gente precisa ir até a sua criança interior. Por quê? Quem é que não deve ficar isolado sozinho? É a criança, porque a criança, ela não consegue cuidar de si mesma. Então, ela não deve estar sozinha em casa. Porque uma criança sozinha em casa, ela não vai conseguir se alimentar. Ela pode causar inúmeros acidentes em casa. Então, não dá para a criança ficar sozinha em casa. Mas o adulto dá. Por que o adulto dá? Porque o adulto tem estratégias. Ele tem várias estratégias para se proteger, para se cuidar. O autocuidado do adulto é possível. Da criança já é muito mais difícil.
Então, se nessa pandemia o que mais você teve medo foi da questão do isolamento, foi difícil para você ficar com você mesmo, outro motivo para você dar uma olhada nessa questão e nessas vivências da sua infância. É muito lindo, né? Eu pelo menos, assim, eu amo ver isso, falar sobre isso, porque, assim, ó, cada vez mais nós temos que ir lá cuidar da nossa criança. E quanto mais você faz isso, mais você fica liberado enquanto adulto, enquanto adulta, para seguir o fluxo da sua vida. Uma criança, a criança, ela não vai, como é que eu vou falar aqui, ó? Eu ia falar da questão de conectar, de pedir ajuda e tudo mais, mas é interessante que muitas vezes as crianças hoje, as nossas crianças hoje têm muito mais condição e manejo aqui na tecnologia do que nós, pelo menos do que eu, né, gente? Vamos combinar, né? Vamos combinar. Então não ia ser muito bom esse exemplo, não. Vou mudar aqui, pera lá, vamos achar aqui um outro exemplo. Beleza, mas por mais que essa criança, vamos lá, dá para usar assim o exemplo. Por mais que essa criança ela tenha condições e ela já tenha nascido aqui dentro dessa tecnologia, para ela usar essa tecnologia para superar o medo do isolamento, já não vai ser possível. Porque ela vai usar muito mais a tecnologia para quê? Para um joguinho, para brincar, para assistir um vídeo e tudo mais, mas ela não vai ter muita habilidade e não vai ter estratégia de usar esta ferramenta para se conectar a outras pessoas. Porque o que acontece com a criança? O medo da criança paralisa a criança e ela não consegue conectar com as redes, ela não consegue conectar com suportes saudáveis. Enquanto que nós, adultos, a gente deve fazer isso. Por exemplo, se o seu maior medo na pandemia é o medo do isolamento, o que pode ser feito? Você pode entrar em grupos, você pode entrar no Zoom, você pode participar de workshops, você pode participar de mentorias, você pode ter sessões terapêuticas pelo Zoom, pela internet aqui. Ou seja, essa questão do isolamento você quebra. Por quê? Você tem estratégias, você tem condições de traçar planos e estratégias e agir em cima deles para enfrentar esse medo do isolamento. A criança não. A criança, se você deixar a criança de castigo sozinha em determinado lugar, o que ela vai fazer? Ela vai sentar e vai chorar até dormir. Esse é o normal. Da criança do adolescente pode até ser que não, pode até ser que ele tente pular a janela, mas a criança não, gente. Por quê? Porque a criança, ela paralisa ali naquele medo do isolamento. E aí vem outra grande armadilha, né, dos adultos, que os adultos preparam para eles mesmos, porque quando eles fazem isso com as crianças, isso acaba voltando para eles, né? Quando os adultos ameaçam, né, as crianças de isolá-las, de colocar de castigo, na escola principalmente, né? Quando a criança está fazendo alguma coisa que, né, não deve, entre aspas, né, não vou entrar no mérito da questão porque hoje o tema não é esse, mas prometo entrar nesse tema posteriormente. O que vai acontecer é que é usado o isolamento como punição, né, como ameaça. Ah, você tá fazendo isso? Você tá fazendo isso? Você vai ver, você vai ficar sozinha ali enquanto todo mundo vai pro recreio. Você vai ficar lá no cantinho. Então, assim, os pais também falam, você vai ficar sozinho, você vai ficar ali, ó, trancada ali no quarto. Então, os adultos usam isso para ameaçar. Então, depois, quando chega no estado de pandemia, numa situação de pandemia, isso vai aflorar. Então, assim, ó, a situação já é emblemática e a pessoa ainda tem essas vivências, então o que vai acontecer é que aflora, isso vem à tona, esses medos voltam, eles estão sempre latentes. Então, numa situação dessa,
o que acontece é que esse medo dispara. Vira um ponto de alarme, ó, tá vendo? Tá vendo o que vai acontecer? Ó, nós vamos ficar isolados de novo, nós vamos ficar de castigo, não, vou ficar sozinho, vou ficar no escuro. É isso que acontece. A criança não tem recursos, enquanto que o adulto tem. Mas a sua criança interior bloqueia esses recursos. Por isso nós precisamos ir até essa criança e resgatar o recurso dessa criança. E o recurso da criança é você, adulto, cuidar dela. Porque lá a criança não tinha recurso. Mas essa criança cresceu, mas essa parte dela ficou ali, traumatizada. Tem uma marca. Então, o que acontece é você, adulto, estar acolhendo o medo dessa criança e reprogramar. Porque lembra o que os adultos fizeram com ela? Eles implantaram nela essas crenças. Então, agora, você, adulto, tem que ir lá e reprogramar. Não, olha só, vem comigo, vem pra cá. Então, assim, ó, se for preciso, providencia uma luminária, né? Se for o medo do escuro, vai combinando com ela. Olha, hoje eu vou acender a luminária. Amanhã, se você já conseguir ficar sem, a gente desliga. Ou então, vamos aqui, ó, fazer um teste. Vai combinando com ela, mas vai fazendo algo. Entende isso? Aí, quando está vivenciando uma situação de pandemia, você tem mais estrutura para acessar os seus recursos. Lindo, né? Eu acho. Bom, que mais? Vocês têm alguma pergunta? Querem colocar alguma coisa? Querem trabalhar algum medo de vocês? Eu tenho ainda uns 10 minutinhos. Se vocês quiserem, ok. Se não, né? Uma coisa que, quando eu falei essa questão aqui essa questão de vocês irem trabalhando, né, com a criança de vocês, independente do medo que vocês tenham, né, que vocês estejam sentindo, que esteja exacerbado nessa pandemia, qual é o tempo que você se dá para trabalhar esse medo? Porque assim, ó, como nós somos adultos e nós temos estratégias, você pode estabelecer um limite de tempo. Bom, eu vou me dar 3 meses para trabalhar esse medo que eu estou sentindo e que está simplesmente impedindo o meu ímpeto de crescimento. Entende isso? É um planejamento para que você possa realmente sair desse lugar, para que você possa acessar essa criança. Deixa eu ver se tem perguntas. Gente, esse trem aqui tá tão diferente. Tem isso, né? A tecnologia que vai mudando. Ativar comentários. Vocês estavam me ouvindo, né? Fala pra mim que vocês me ouviram, por favor. Porque estava dando problema aqui de som. E aí eu precisei mudar de celular. Bom, meu recado era esse. Quero saber se alguém teve alguma inspiração de luz aí. Se alguém quer colocar a cara aqui e falar de algum. Ai, que bom. Ai, você estava ouvindo. Então era no seu aparelho, né? Ou será que era no outro, meu? Beleza, então vamos lá. Tem alguém que esteja aqui na live que queira trabalhar algum medo, que tenha algum medo específico que tenha vindo da pandemia, por exemplo? Me lembrei de um outro medo aqui interessante, né? Com essa história da pandemia, o que aconteceu, né, é que todo mundo pulou, né, assim, de paraquedas, que todo mundo caiu nas redes sociais, né? Inclusive quem renegava, né? Quem renegava acabou vindo, né? Não foi pela pandemia, mas, enfim. Teve gente, né, que de repente pode ter tido o medo de perder a identidade.
Porque com esse tanto de informação, com esse tanto de opções, e de repente você entra, né, gente? É um mundo que vibra 24 horas por dia, né? Qualquer momento que você entrar, né, aqui na internet, seja no Instagram, no Face, no YouTube, qualquer lugar que você entrar aqui nas redes, 24 horas por dia, você tem alguém falando alguma coisa. E o pior de tudo, né, que a qualidade dessas falas, né, a gente tem que peneirar. Então, de repente, com todo esse burburinho de tanta fala, de tanta informação, de tanta gente que nunca tinha vindo para cá, de repente, assim, esse boom, de repente você pode ficar com medo de perder a própria identidade, né? De perder o controle do seu tempo, de perder o controle dos seus afazeres, porque você fica tão hipnotizado, você fica tão preso aqui, sendo manipulado. O que você faz? Esse medo te paralisa a tal ponto que aí o que você faz? Vai lá e deleta tudo. Ou seja, esse medo é de quem? Esse medo é da adulta ou esse medo é da criança? Porque a criança, o que ela faz quando a criança está com medo? Ela larga tudo e corre e segura na mão da mamãe ou do papai, não é? Ai, tô com medo, e fica lá segurando. Ou seja, abre mão de tudo aquilo que tá ali, ó. Certo? Lembrei desse medo e trouxe para vocês mais esse medo. Agora é com vocês. Quero saber quem é corajoso aí, quem é corajosa aí de vir aqui, falar aqui, ó, mostrar a cara e falar qual foi seu maior medo na pandemia. E se quiser, eu trabalho esse medo aqui, ou você contar pra gente como é que você superou esse medo. Vamos lá, quero saber qual é a criatura divina maravilhosa que topa esse desafio. Tem alguém? Tem alguém? Ai, ai. Será você, Renildes, que vai falar aqui comigo qual foi o seu medo aqui na pandemia? Pra gente trabalhar esse medo? Falei Renildes porque ela acabou de entrar, tá, gente? É só uma provocação, tá, Renildes? Você não tem que vir falar do seu medo, não. É só se quiser. Se tiver alguém... Beleza. E você quer vir falar sobre isso aqui comigo? Quer que eu trabalhe esse medo aqui? Ou você quer só que eu comente, que eu traga inspiração de luz? Ou você quer vir pra gente trabalhar esse medo? Cleide. Sabia? Sabia que essa ia ser a sua resposta. Bom, vamos lá. Medo de contagiar alguém, né? Interessante. Esse medo de contagiar alguém é da adulta ou é da criança? Que vocês acreditam? Que o medo de contagiar alguém seja da adulta ou seja da criança? Enquanto vocês respondem, eu vou falando por causa do tempo, ok? Então, olha só. Uma coisa. A gente sempre quer que as coisas que a gente esteja fazendo seja da nossa adulta, né?
Vamos lá. Então, olha só. O medo de contagiar alguém é um fato que é um fato possível de acontecer, certo? Porque é um vírus e ele é passado de pessoa para pessoa, certo? Então tem realmente esse medo real, é um medo real, certo? E aí, pra gente saber se esse medo é da adulta ou é da criança, a gente precisa olhar para os comportamentos. Esse medo de contagiar as pessoas te paralisou? Ou esse medo de contagiar as pessoas fez com que você lançasse mão de estratégias para estar com as pessoas quando não tinha outra opção? É assim que a gente descobre se o medo é da criança ou se o medo é da adulta. Responda aí, dona Cleide. Esse medo te paralisou ou fez com que você lançasse mão de estratégias para enfrentar esse medo? E me diga, quais foram as estratégias que você usou ou que você ainda usa? Esses dias eu caí na risada, né? Porque uma das estratégias que ela usa, né? Qual é? É o álcool gel, né? Exatamente, não paralisou. Ela está respondendo aqui que não paralisou, né? Sabrina, por favor, se você estiver aí, é possível você fotografar pra gente? Principalmente, assim, as partes que tem as falas, é isso que eu preciso, tá? Foi super interessante, né? Porque a Cleide, ela costuma dar carona pra Tayane do trabalho até em casa, né? E aí eu fiquei rindo da Cleide, porque a hora que a Tayane desceu do carro, o que a Cleide fez? Pegou o álcool gel, o álcool spray dela, né? E começou a bater dentro do carro. Ela olhou pra mim e ficou batendo no carro e ainda riu, né? Ou seja, por mais que ela tenha medo de contagiar, né? E de ser contagiada, o que ela fez? Ela usa o álcool gel direto, né? Eu já vi várias vezes. E também a questão da máscara, né? Você não vê a Cleide sem máscara, é muito interessante. Ela pode estar só ela lá e a minha mãe dentro do carro. As duas estão de máscara, né? É uma coisa muito, muito interessante. Então, é um medo que não a paralisou, né? Ela traz a Tayane, ela continuou trabalhando, seguindo os critérios, né, da empresa que ela trabalha. Então, o que acontece? Quando a empresa diz não é para trabalhar, é para ficar em casa porque aumentou o pico, ela faz isso. Tá liberado. Quando tá liberado, ela vai. É um medo que não paralisa. Então, assim, ó, ela sai, ela trabalha e tem a minha mãe que está em casa e que mora com ela. Então, assim, ó, ela tem muito medo de contaminar a dona Marta. Só que o que ela faz? Ela simplesmente toma todas as precauções. Hoje, por exemplo, ela tinha falado que ia levar uma pessoa para fazer uma faxina lá na casa dela, mas que ela não queria que a minha mãe estivesse em casa porque não sabe como é que essa pessoa, e eu tenho certeza que ela ficou o tempo inteirinho com essa pessoa que estava lá dando faxina de máscara. Então, assim, ó, realmente é um medo que ela tem de contaminar as pessoas, né, que ama. E por conta disso, o que ela faz? É se proteger, ou seja, esse medo não a paralisou. Então, realmente é um medo da adulta, né? Então, se fosse o medo da criança, o que aconteceria é que ela ia ficar paralisada, com medo de contagiar as pessoas que ela ama. Ela não ia, por exemplo, trabalhar quando a empresa mandasse trabalhar. E isso ia trazer consequências cada vez maiores. Por isso, gente, a questão de olhar para essa criança e acolher essa sua criança, porque o medo vem de lá.
O medo que é saudável é o medo da adulta que tem estratégias para enfrentar e para contornar esse medo. É um medo de sobrevivência. É completamente diferente do medo da criança. Então, este medo realmente é um medo da adulta. Exatamente. Ela criou estratégias e continua com contato com essas pessoas que ela ama e com as que ela também tem que estar diariamente no trabalho e tudo mais, né? É isso. Então, assim, ó, gente, alguém quer trazer um medo para ser trabalhado aqui ou ficamos por aqui? A palavra está com vocês, criaturas divinas maravilhosas. Amanhã a gente tem, né, às 19h10, o diálogo terapêutico. Hoje eu tive que abrir 3 vezes a live porque deu problema aqui no som. Tá até lá, já subi isso lá, já gravei, não pus título, não pus nada, mas deixei lá, gravado. E eu quero aproveitar para avisar vocês que o chá leitura que está acontecendo desde o dia 1º de janeiro de 2021, eu estou lendo 3 livros, estou compartilhando a leitura com vocês, só que o que acontece é que os 2 celulares estão com a memória superlotada, cheia. Então, assim, ó, às vezes eu fico sem o WhatsApp, porque não abre de tão cheio que está. Aí eu fico esvaziando e não deixa eu gravar. Então não tá deixando eu gravar. Por isso que tem 3 dias que eu não subo o chá leitura. E eu estou providenciando, eu estou subindo tudo que tem no celular, tô colocando lá no Instagram para liberar a memória, para eu poder gravar, para eu subir. Mas podem ficar tranquilos que o que eu vou fazer? Assim que tiver memória, eu vou gravando e vou subindo, mesmo que seja assim, um atrás do outro, para poder ficarmos em dia, certo? Que mais? E aí, apareceu algum corajoso aqui para trabalhar algum medo ou não? E olha, gente, é interessante que assim, nós estamos falando aqui, né, de como superar e vencer o medo em uma pandemia. Só que isso não é só em uma pandemia, isso é na vida. É na vida. Então, a gente acessando esse medo que você tem, que é oriundo lá da sua vivência infantil, isso vai reverberar na sua vida em todas as áreas, principalmente naquelas 12 áreas principais, certo? E aí é legal, né, vocês pegarem aquela roda da vida, né, que eu coloquei aqui, ela está inclusive em uma das lives anteriores, é legal vocês pegarem aquela roda da vida e elencar quais são os principais, quais são os maiores medos que você tem em cada uma daquelas áreas. E aí, você, né, a sua parte adulta, fazer o quê? Fazer um planejamento e criar estratégias para superar cada um desses medos. Agora, se você não conseguir, vem pra cá. Se não quiser fazer um mergulho sistêmico, onde a gente trabalha isso e com certeza você realmente supera essas questões, você pelo menos venha pra cá para as lives, onde você também pode ir de uma forma ou de outra acessando. E como eu tô propondo aqui, ó, as nossas lives de 2021, a proposta é que em cada live tenha uma pessoa sendo trabalhada. Então, assim, ó, é só vocês chegarem na live e manifestar que vocês querem trabalhar, e eu vou trabalhar de acordo com o tema da live. Então, como o nosso tema dessa inspiração de luz de hoje é como superar os medos na pandemia, então seria alguém que quisesse trabalhar o seu medo. A Cleide não apareceu aqui, né, ao vivo, mas ela colocou um medo dela ali e eu trabalhei aqui de certa forma esse medo dela.
E foi isso, mas a proposta é essa. Amanhã eu espero que tenha alguém que queira trabalhar o tema que nós vamos trazer amanhã para o diálogo terapêutico, certo? Nós vamos fazer o seguinte, né? Porque vocês viram que o tema da criança interior, tudo é relacionado com essa criança interior. Então, essa criança interior acaba sendo o tema de todas as lives. E os subtemas é que vão mudando, certo? E aí a gente vai trazendo o nosso planejamento, né, da equipe do ProSaberes é que a gente fique dentro de cada mês que a gente explore, por exemplo, em toda a inspiração de luz desse mês de janeiro, seria para explorar a questão dos medos, de como vencer esse medo. Então, se hoje você não teve coragem de trazer o medo para ser trabalhado, verifica se você quer fazer isso na próxima inspiração de luz, que é no próximo sábado. E aí você entra e a gente vai trabalhar esse medo, porque em janeiro as inspirações de luz vão ser sobre esse subtema, que é superar os medos na pandemia. Mas não precisa ser necessariamente na pandemia, como foi trabalhado aqui. Todo medo que você estiver hoje na pandemia, ele não é da pandemia, é um medo que você carrega. Então, tá tranquilo se você não conseguir vincular esse medo com a pandemia. Não tem problema. Medo, você tá com algum medo? Traga esse medo que nós vamos trabalhá-lo na Inspiração de Luz, que é a live das 19h10, todo sábado. Então, nós ainda temos aí, parece que mais 2, né, sábados, onde a gente vai poder fazer isso, certo? Depois, a gente vai mudar o subtema. E o subtema de amanhã, do diálogo terapêutico de janeiro, a equipe vai postar para vocês aí, para vocês ficarem sabendo qual é. Beleza? É isso, né? Vamos ver se tem mais alguém querendo falar comigo aqui. Oi, Cris. Gente, criaturas divinas maravilhosas, dito isso, posso encerrar? Tá tranquilo? Estão saindo sem medo daqui? Pode ser? Outra manifestação do além. Não! É outra manifestação do celular. Às vezes, né? Às vezes a Tayane fala assim pra mim: mãe, mãe, que é? Tô vendo ali, ó. Tô vendo uma pessoa aqui no quarto. Aí eu falo pra ela assim: conversa com ela, fala pra ela ir pra luz. Encaminha ela, Tayane. Aí ela fala assim: ah, não, mãe, você não tem jeito não. Vem cá, mãe. Eu não. A criatura tá aí no seu quarto, não é no meu. Ela tá querendo ficar aí, não é aqui. Fala pra ela que você quer dormir, que você quer ficar, quer que ela te deixe. Manda ela pra luz, manda ela lá pro Criador de tudo que é e tal. Aí ela acaba fazendo e acaba dormindo. Ou seja, né, se eu fosse aquela pessoa, né, que fala assim: ai, meu Deus, né, tem um espírito aí, ai, você tá vendo, não sei o que, não sei o que. Não, então, quanto mais você tratar com certa naturalidade, normalidade, né, esse medo, sem colocar mais medo na pessoa, entende? Isso vai facilitar para que ela consiga ter estruturas, consiga alcançar os recursos dela para isso, entendeu? Não ficar dependente de você, desse externo, é acessar o recurso interno para lidar com os próprios medos. Agora, gente, eu tô falando aqui dessa maneira, mas assim, ó, tem muita gente que chega no ponto do pânico, né? O que é o pânico? É o medo que chegou no nível que a pessoa está completamente paralisada, né? Ela não consegue se mover diante daquilo. E pode ser um medo real, né? Um pânico real, ou só da fantasia da criança dela, entende? Aí, lembrando de novo, quando eu falo da fantasia da criança, ela vivenciou aquilo.
né? Aquilo foi vivenciado. Então, assim, ó, é uma fantasia que se torna tão real para a pessoa, né, que a paralisa, certo? Então, a gente precisa pensar em todos esses aspectos. Foi isso, então, certo? Gente, eu estava com saudade. Eu senti falta de não ter as lives no final de semana passado. Mas, assim, né, por força maior, foi o que deu, né? Foi isso. E foi muito interessante, né? Essa questão dessa chuva de vento. Beleza, beijo. Tchau.